Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem, pessoal do cursinho? Bom, continuamos de quarentena e então a gente vai dar sequência aí pra gente não ter a perda do conteúdo e nós vamos iniciar a aula nova hoje, tá bom, gente? Na verdade, assim, o tema continua sendo modelos atômicos, só que a gente vai começar um modelo novo hoje, que é o modelo de Bohr, como vocês veem no título aí, tá? Então vamos dar início a essa aula. Tema modelo atômico de Bohr. Vocês lembram na nossa aula presencial, e eu comecei a aula desse ano falando de modelos atômicos, já justifiquei para vocês o porquê, né? Tem conceitos importantes presentes nesse tema, para a gente dar sequência em conteúdos mais aprofundados aí no futuro, visando aí os vestibulares para vocês, né? Eu usei uma palavra naquela primeira aula, evolução dos modelos atômicos, ou seja, o entendimento dessa partícula chamada átomo, ela foi mudando ao longo do tempo. Então a gente viu na aula a origem da palavra átomo, dos filósofos gregos, os atomistas, século IV de Cristo, Leucipo e Demócrito, lembrar desses nomes. A palavra átomo significa algo não divisível. E lembrar que ali a gente não tinha ainda um modelo científico, ele não passa pelo crivo do método científico, da experimentação principalmente, tá bom? Mas como eu disse, a gente fala isso, não tira a importância, só disse que é uma maneira diferente de explicar o fato. Aí depois a gente vai, como é uma aula já vista, eu vou resumir aqui. Nós passamos pelo modelo de Dalton, modelo de Thomson e modelo de Rutherford, certo? Muito bem. Então, na ordem dos acontecimentos, esse modelo que a gente vai iniciar hoje, ele é o quarto modelo na sequência. É o modelo atômico de Bohr, ou também, eu coloquei embaixo, também é conhecido como modelo Rutherford-Bohr. Daqui a pouco vocês vão entender por que o nome vem duplo. Mas, para fins aqui de facilitar a minha fala, eu vou usar a todo momento só o termo Bohr mesmo, mas se vocês virem em algum lugar, em algum enunciado, alguma outra aula, um livro, não estranhem o nome duplo, tá bom? Mas vou falar modelo de Bohr na sequência aqui da minha fala, certo? Bom, outra coisa importante, eu falei isso muito naquela primeira aula, perdão, gente. Nenhum modelo ele é proposto do nada. Ele leva o nome do cientista em homenagem ao trabalho do cara, né? E a importância, então, fica aí registrado para a história da ciência. Então vamos lembrar, o modelo de Dalton ele é proposto justificando as leis das reações químicas, conservação de massa, proporções constantes. O modelo de Thomson ele é proposto a partir da descoberta do elétron, uma partícula nova, né, e aí muda o modelo atômico. O modelo de Rutherford ele é consequência dos estudos de radioatividade. Então a gente precisa também entender qual é a origem do modelo de Bohr. Tá? Então para isso eu coloquei uma imagem aqui para vocês, na verdade é um vídeo, vou explicar ele já já, né? Vocês podem observar que a gente tem aqui uma representação de queimas de fogos de artifícios. Tá? Muito bem. Os fogos de artifício são usados aí para, por exemplo, o show pirotécnico que vocês estão vendo é uma queima de fogos aí de Réveillon, né? E eu vou deixar o vídeo correr aqui primeiro, depois a gente retorna aqui com a minha fala, né? E a gente vai usar esse fato aqui como motivação da sequência da nossa aula. Então atenção ao vídeo, tá? A noite está bem escura e já é quase meia-noite. O ano está praticamente acabado quando você começa a escutar 3, 2, 1. Ai, mas que maravilha ver o início de um novo ciclo na sua vida com esse show de luzes e cores tão lindas no nosso céu. Ai, os fogos de artifício. Mas como que eles funcionam? E para responder isso, vamos ter que falar sobre foguetes e chineses bem competitivos. Vamos nessa! Olá, criatura da internet! Eu sou Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum
E tirando o fato de que os fogos de artifício assustam os nossos pets, eu me sinto até bem de ver aquelas cores tão bonitas no nosso céu. Agora, o que será que é necessário para que isso aconteça? Você já parou pra pensar nisso? Nesse título desse vídeo não dá pra imaginar que ia ver um negócio desse. Bom, para saber disso, precisamos entender o que é exatamente um fogo de artifício. Mais ou menos há uns 1000 anos atrás, eles foram inventados na China. E os primeiros eram basicamente pólvora dentro de um bambu. A pólvora servia para a explosão. E o bambu? O bambu ele servia para direcionar o papoco. Não sei o que você pensou de errado. Mas aí o tempo foi se passando e novas técnicas foram sendo criadas. Mas ainda hoje elas são até bem simples de se entender. Geralmente um fogo de artifício consiste nesse troço aqui, que parece uma coxinha. Ou uma mortadela. Ambos vêm em diferentes tamanhos, independente da sua inclinação política. E é assim que eles são por dentro. Eles podem ser separados em 2 estágios, assim como um foguete espacial. Sendo que, no caso do foguete, os 2 estágios são para propulsão. Já no fogo de artifício, somente a parte de baixo é usada para propulsão. E a parte de cima é para as cores maravilhosas. E aí, bem antigamente, os fogos de artifício não tinham esse compartimento de propulsão. E por isso, as luzes coloridas explodiam próximo do chão mesmo. Que não era exatamente uma ideia tão legal assim, porque muita gente acabava não conseguindo ver, já que ele não subia. E estando perto de você ali no chão, ele podia te machucar também, né? Tem esse detalhe. Aí, Cardoso, chega aqui, cara, vou fazer o seguinte, vamos pegar e fazer uma explosão colorida perto da tua casa aí, que é inflamável. Pode ser, cara? É assim que se fala. E para evitar isso, engenhosamente foi criada essa parte de baixo, para jogar o segundo estágio, lá pra cima. E assim fazer aquele show de luzes que nós já estamos acostumados, né? Olha aí a frescura, Cardoso. Tá vendo aí? Nossa, época que era bom mesmo. Não é não? Olha, é isso aí, cara. É isso aí. Mas, para que isso aconteça, nós temos o segundo estágio, que possui uma lógica um tanto quanto diferente do primeiro. Dentro do segundo existem pequenas bolinhas, do tamanho de uma ervilha, ou no máximo de uma bola de golfe. E estrelas é como elas são chamadas. Depois que a explosão do segundo estágio acontece, ao invés dele ser empurrado ainda mais para cima, como é um foguete, ele na verdade explode. E cada estrela dentro dele vai para uma direção diferente, assim formando aquela maravilhosa esfera no céu. Inclusive, dependendo de como elas estão arranjadas lá dentro, é possível fazer outros formatos de explosão, além de uma esfera. E isso é incrível. É só o que me faltava agora, tem até emoji agora, tá vendo isso, Cardoso? Agora, essas estrelas possuem algo de especial, porque elas não simplesmente explodem assim de uma vez. Na realidade, elas possuem a capacidade de pegar fogo bem devagar e controladamente de uma ponta a outra. Exatamente como aquelas velhinhas de aniversário que saem faíscas. Dessa maneira, depois da explosão do segundo estágio, elas passam um certo tempinho se dispersando no céu em chamas coloridas. Tá, mas como é que a gente pode ver tanta cor aí no céu por causa dessa desgraça aí? Explica isso aí, que eu quero ver. Bom, isso acontece por causa do ingrediente chave presente nessas estrelas: os sais de metal. Meu filho, que sal foi esse que você comprou? Não, mano, isso é pra outra coisa. Ai, meu Deus, chama o SAMU. Bom, enfim, e quando a explosão do segundo estágio acontece, muita energia é liberada. E parte dessa energia é absorvida ali pelos átomos de metal. Dentro do átomo, essa energia extra significa que os seus elétrons vão saltar de uma camada menos energética para uma mais energética. Porém, esse novo lugar aqui não é muito estável. Então, assim que possível, ele vai tentar voltar para onde estava antes, entendeu? E é nessa hora em que ele vai voltar para a sua posição menos energética original que ele precisa se livrar da sua energia extra. Então, ela é liberada em forma de luz. E a cor dessa luz vai variar de acordo com o elemento metálico envolvido. Alguns em um momento desses acabam liberando mais energia e outros menos energia. E isso faz com que a frequência dessa luz, ou seja, a sua cor, varie de acordo. É precisamente isso que faz fogos de artifício serem tão bonitos e variados. Variados o suficiente para existir uma competição disso na China, o berço de um dos maiores símbolos da comemoração e celebração humana. E falando em comemoração, quem me segue no Twitter... Bom, o vídeo tem uma sequência agora, ele vai falar do canal, o que interessava pra gente foi o suficiente, né? Bom, pessoal, eu falei pra vocês que
todo modelo atômico ele foi proposto, não é proposto do nada, ele tem uma motivação por trás que provoca a mudança do modelo para justificar essa nova descoberta. Então vocês viram aí, fogos de artifício é apenas um exemplo. Eu posso extrapolar para vocês que é o mesmo efeito, por exemplo, da lâmpada fluorescente. A fluorescente, tá bom? Mas aí depois no final eu comento a comparação. Mas basicamente é o seguinte, o que vocês têm aqui? Tem que observar. Você tem a base dos fogos, como o autor falou ali, é pólvora, né? Lembrando que a pólvora é um material inflamável. Ela só explode se ela está compactada. Então, se você pegar, por exemplo, um traque, uma bombinha de festa junina, ela não explode colorido. Ela estoura, né? Mas ela não gera cores. Então, lembrar assim, a pólvora é um material inflamável, só que ele não vai gerar algo colorido, né? E outra, a bomba só explode porque ela está compactada. Se alguém já fez isso, por exemplo, na infância, pegou lá um traque, uma bombinha, abriu a embalagem, tirou a pólvora de dentro, fez um caminho de rato, faz uma fileirinha assim com pólvora e queima, a pólvora vai só queimar. Porque a queima ela gera gases. Então, como a bombinha está compactada, esse gás, ao se formar, ele vai expandir, na expansão que ele estoura. Então, você só tem o efeito da explosão quando ela está compactada, tudo bem? Aí tem uma fala importante no vídeo que eu acabei de passar para vocês. A presença de sais metálicos é que vão permitir que as cores surjam, né? Então você tem pólvora, que inicialmente é queimada. Essa queima ela vai gerar calor, como toda queima, só que você viu que na montagem dos fogos há a presença de sais metálicos. E aí a presença desses sais é que vão permitir o surgimento de cores. É aí o nosso ponto de entendimento dessa aula. De onde vêm essas cores? Por que essas cores surgem? Então, se a gente pegar os modelos anteriores, nós não tínhamos ferramentas para explicar esse efeito de cores. Mas uma coisa importante vocês entenderem, tá? Para que a cor surja, eu preciso de uma energia externa. Por exemplo, no caso dos fogos, há o calor liberado pela queima da pólvora. Calor é uma forma de energia. Os sais, os metais que estão presentes ali absorvem esse calor e liberam luz. No caso da lâmpada fluorescente, essa energia vem na forma de eletricidade. Você vai lá, aciona o interruptor e a lâmpada acende. O efeito é o mesmo, entendeu? Lâmpada é uma coisa, fogo de artifício é outra. Na lâmpada a energia vem como eletricidade, nos fogos, no calor da queima da pólvora. Mas é uma energia que o elemento absorve e depois emite luz. Então essa justificativa foi a motivação aí da mudança do modelo atômico, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui rapidinho, ó, aqui uma curiosidade, tá bom? Não é nada que vocês tenham que saber de cor. Os próprios chineses da antiguidade já sabiam o que colocar para dar qual cor. Por exemplo, para obter a cor vermelha no brilho da queima do fogo de artifício, carbonato de estrôncio para vermelho mais forte, carbonato de lítio para vermelho médio. Tá? Para obter a cor laranja, sais de cálcio, por exemplo, o cloreto de cálcio. Para obter o amarelo, nitrato de sódio. Para obter o verde, cloreto de bário. E aqui, gente, eu fiz de propósito a cor relacionada com o tipo de elemento químico metálico. Detalhe, tá? O que são sais é um tema que a gente vai ver em aula ainda para frente, vai demorar um pouquinho de chegar, nós temos muita coisa para ver ainda até lá, mas vai fazer parte do nosso conteúdo, tá bom? Espero que até lá a gente já tenha voltado para as aulas presenciais, mas aí é outra história, tá? E um detalhe importante, os metais aqui estão presentes na forma de cátion, tá bom? Mas também, quando a gente chegar em sala, nós comentamos isso melhor. Mas, associem, lítio estrôncio vai dar vermelho, cálcio laranja, sódio amarelo, bário verde, e assim, por exemplo, o cobre vai dar azul, enfim, tá? Mas nada que vocês tenham que saber de cor não, mas é importante só lembrar que para o elemento emitir luz, ele primeiro absorve energia para depois devolver como luz, tá bom? Para explicar isso, aí é que entra, aqui ó, azul, o cobre, acabei esquecendo dele.
Aí é que entra o Bohr. Tá? O modelo anterior, vamos lembrar, é o modelo de Rutherford. Rutherford, a gente falou desse modelo atômico na aula lá presencial. Eu passei na lousa, vocês têm a anotação. Para quem não lembra o modelo, dá uma olhadinha. Eu não coloquei o desenho dele aqui. Mas nas nossas últimas aulas sobre semelhanças atômicas, nós trabalhamos o tempo todo com o modelo de Rutherford. Núcleo do átomo contendo prótons e nêutrons e elétrons girando ao redor do núcleo. Esse é o modelo de Rutherford. Então, uma crítica ao modelo é essa aqui, ó. De acordo com o modelo de Rutherford, os elétrons, ao girarem ao redor do núcleo, com o tempo, eles deveriam perder energia. Aí a dissipação de energia física, não vou entrar em detalhe aqui não. Mas qual que é a ideia? Com o tempo, próton positivo no núcleo, elétron negativo ao redor, positivo e negativo se atraem, os elétrons deveriam, vamos dizer assim, entre aspas, cair no núcleo. E não acontece isso. Né? E por quê? E aí o Bohr, ele vai se basear na teoria de movimentos dos elétrons do Max Planck, na teoria quântica. Né? Então, como um átomo é uma estrutura estável, Bohr formulou uma teoria em 1913 sobre o movimento dos elétrons, fundamentado na teoria quântica de radiação de Max Planck. Então, rapidamente aqui, o que é essa teoria quântica? Tá? Quando uma partícula passa de uma situação de maior energia para a de menor, ou o contrário, a energia perdida ou recebida, ela tem valor constante. Ela não é qualquer energia, ela é uma energia constante. Então, os cientistas pensaram assim, bom, não só em química, né, isso também é muito comum, até mais comum, por exemplo, na biologia. Descobre uma espécie nova, qual é o nome científico da espécie? Se baseia no latim, certo? E aí, pode ser o latim ou o grego, aqui no caso é o latim. Então, os cientistas pensaram assim numa palavra. Que palavra escolher para representar algo que tem um valor constante, um valor certo, definido? A palavra escolhida foi quanta. Né? Aliás, desculpem, quantum, que é o singular. Tá? Quantum, no latim, a tradução é pacote. Por isso está a palavra pacote aqui. Por que pacote? A ideia é assim, você vai dar um presente, coloca num pacote, o pacote dando a ideia de algo fechado. Entendeu? Então eles pensaram assim, uma palavra que fizesse referência a algo fechado. Então, quantum, pacote, uma referência aí. Quantum, a quanta seria o plural de quantum, e é de quantum que deriva, por exemplo, a palavra quântico, que hoje está muito em moda, né? Tudo é quântico hoje, mas enfim, né? Mas a mecânica quântica, a física quântica, a palavra quântica deriva dos estudos aí de energia, tudo bem? E aí, o tal do quantum, que é esse valor definido de energia recebida ou perdida, mas que é um valor exato, é um pacote fundamental de energia e é indivisível, quer dizer, é um valor exato, a ideia é essa, tá? Cada tipo de energia tem seu quantum. Daqui a pouquinho, quando eu entrar no detalhe do modelo, nós vamos falar sobre isso. A teoria quântica permitiu a identificação dos elétrons de um determinado átomo, surgindo assim os números quânticos. Essa história de números quânticos vamos trabalhar numa aula posterior. Agora é só a apresentação do modelo, tá bom? Vamos lá. Então, o Bohr, para explicar esse efeito de luz, ele faz o seguinte. Bom, vamos pensar assim, o fogo de artifício. Eu coloquei numa tabela, agora 2 slides atrás, que sais de sódio, ao receber energia, brilham com cor amarela. Tá? Então, sódio emite amarelo, certo? Então, assim, o sódio receber energia e brilhar amarelo, ao brilhar, ele não deixa de ser sódio. Ele simplesmente está um sódio, vamos dizer assim, apagado e brilhando. Mas, quimicamente, ele continua o mesmo elemento. Então, o que dá a entender? Esses efeitos de luz, eles não alteram a identidade do elemento químico. Então, o sódio emitiu amarelo, mas continua sódio. O cobre brilhou azul, mas continua cobre. Vamos lembrar da aula sobre modelo atômico, né, de Rutherford. O número atômico é a identidade do átomo. Ou seja, brilhar não muda essa identidade. Em outras palavras, brilhar não afeta o núcleo do átomo. Porque lembra que o número atômico é o número de prótons,
próton está no núcleo do átomo. Se eu não mexo no núcleo, eu não mexo na identidade, eu não mexi no núcleo. Ou seja, segundo Bohr, esse efeito de luz ele se deve aos elétrons. Por isso que a modificação do modelo, daqui a pouco vocês vão ver o desenho, é em relação a elétron. O Bohr fala o tempo todo de elétron. Então, primeiro postulado. Os elétrons descrevem órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo, sem emitirem nem absorverem energia. Então, segundo Bohr, o modelo atômico ele tem essa cara agora que vocês estão vendo no desenho. Esse ponto preto aqui, gente, ele representa o núcleo atômico, já visto no modelo anterior. Eu usei um desenho um pouquinho mais simples, só que aqui eu não representei prótons e nêutrons, mas lembra que eles estão ali. Tá? Então, prótons e nêutrons no núcleo, que o número atômico representa o número de prótons, que a soma de prótons e nêutrons vai te dar o número de massa, tudo isso continua valendo, não muda nada. A diferença no novo modelo está na eletrosfera. Para quem não lembra, a eletrosfera é a região onde os elétrons se movimentam, ou seja, ao redor do núcleo. O modelo anterior já dizia que os elétrons giravam ao redor do núcleo. A diferença é que o Bohr coloca esses elétrons em órbitas circulares. Então, gente, essas linhas pretas ao redor aqui do núcleo vão representar essas tais órbitas. E esses pontos vermelhos representam aqui para a gente elétrons. Tá? Lembrando que isso aqui é um desenho genérico, eu não sei que átomo que está representando, não é o nosso objetivo aqui agora. Então, segundo Bohr, os elétrons vão ocupar essas órbitas. Agora você vê aqui, ó, órbitas circulares estacionárias. Esse estacionário quer dizer o seguinte, não é que o elétron está estacionado. As órbitas, cada uma tem um valor fixo de energia. O estacionário está com essa ideia. Então, vamos pegar aqui, ó, sempre de dentro para fora, tá? Então, mais perto do núcleo, essa é a primeira órbita, perdão. Então, ela tem uma certa energia. Essa próxima órbita aqui, ó, tem uma outra energia. Não é o objetivo de vocês saber quanto vale a energia de cada órbita específica. O que é importante nesse momento? Onde a energia é mais baixa, onde a energia é mais alta. Tá bom? Esse é o nosso objetivo principal nesse momento. Tá? E aí, gente, sempre de dentro para fora, quanto mais... Atenção para essa fala minha agora, que ela é importante. Quanto mais próxima do núcleo, menor é a energia da órbita. À medida que afasta do núcleo, a energia da órbita aumenta. Então, por exemplo, ó, essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a terceira. Tem 7 desenhadas aqui. Vamos pegar só essas 3 primeiras. Não sei quanto vale a energia da primeira, não sei quanto vale da segunda. Mas o que eu sei? Que a energia da primeira é menor, que da segunda é maior. E se eu me afastar do núcleo, a energia da órbita ela aumenta. Tanto é que a gente vai passar a chamar essas órbitas de níveis ou camadas de energia. Então vocês vão me ouvir falar em nível de energia ou camada de energia. Tá claro? Muito bem. Segundo postulado de Bohr, fornecendo energia, aí a forma de energia fornecida para o átomo é indiferente. Por exemplo, na lâmpada fluorescente, você não vai lá e aciona o interruptor, você mandou para a lâmpada, lá dentro dela tem gás é formado por átomos, você mandou energia da forma elétrica. Na queima dos fogos de artifício, primeiro a pólvora queima, então eu mandei para o átomo energia térmica. Então lá na lâmpada tem gás, os átomos do gás absorvem eletricidade e emitem luz, né? E lá nos fogos de artifício, a pólvora queima, libera calor. Aí você tem elementos metálicos ali nos fogos que vão absorver esse calor e vão liberar luz também. Então sempre a ideia, uma energia que vem de fora do átomo. Então fornecendo energia a um átomo, um ou mais elétrons absorvem essa energia. E aí você tem que entender o seguinte, quando o elétron absorve energia, ele já tem a própria energia. Ele ocupa um nível. Ele absorve, ou seja, ele ganha mais energia, então a energia dele aumenta. Então ele é obrigado a procurar regiões do átomo com energias mais altas, onde ele encontra afastando do núcleo. Por isso que aqui vem, ó,
absorvem e saltam para níveis mais afastados do núcleo. Ou seja, o elétron já tem uma energia, absorve uma energia que vem de fora, sua energia aumenta, e aí ele salta, se afastando do núcleo para órbitas, para níveis de energia mais altos. Tá? Só que isso é uma situação instável. Ele naturalmente vai retornar. Então aqui, ó, ao voltarem às suas órbitas originais de menor energia, eles devolvem, o elétron devolve, no caso, a energia recebida em forma de ondas eletromagnéticas. Aqui está escrito luz, que é um exemplo de onda eletromagnética. Tá? Só um detalhe rápido aqui, a natureza das ondas eletromagnéticas vocês estudam em física. O que é uma onda, comprimento de onda, frequência, até o cara do vídeo cita as diferenças de cores pela diferença de frequência. Isso aí vocês estudam detalhes em física. Aqui a gente está preocupado só com o efeito, tá bom? Então, ele dá um exemplo aqui, fenômeno observado, tomando exemplo uma barra de ferro aquecida ao rubro. Se a barra de ferro esquenta, ela fica brilhante. Aquele brilho são elétrons saltando. Tá? Mas a gente usou de exemplo aqui na nossa aula os fogos de artifício. Então, por exemplo, sais de sódio na presença lá dos fogos de artifício, quando a pólvora queima, libera calor, o sódio elétrons do sódio, melhor dizendo, absorvem o calor e devolvem energia na forma de luz amarela. Sais de cobre absorvem calor e devolvem energia na forma... os elétrons do cobre absorvem calor e devolvem energia na forma de luz azul. E assim por diante, naquele exemplo que eu dei agora há pouco. Então, gente, tentando representar um pouquinho esse modelo, vocês têm uma ilustração. Então, repara o seguinte, ó, o ponto preto central, núcleo do átomo com prótons e nêutrons. Tá? Não é o desenho real, é só uma ilustração. Vamos imaginar, tá, por favor, que esse é um átomo de sódio. Tá? Vamos imaginar. Para esse átomo de sódio, esse pontinho vermelho é um elétron. Tá? Então aqui, ó, repara, primeiro, ele está na quarta camada aqui. Aí, num determinado momento, ele salta para a sexta camada e depois volta para a quarta camada. Quando ele volta, tem um rabinho vermelho aqui, não é? Esse rabinho vermelho é luz liberada por ele, energia liberada por ele. Então a lógica do modelo de Bohr é essa aqui. Tá? Você tem um elétron, aqui no desenho do lado está mais simplificado. O ponto vermelho, núcleo do átomo. O ponto azul, elétron. O amarelo que aparece aqui, ó, vindo aqui, isso. O amarelo que vai entrar por aqui, ele representa um quantum de energia, uma energia definida. O elétron absorve essa energia e salta para a segunda camada. Olha lá, ele gerando a segunda camada. Aí, quando ele retorna, ele devolve a energia que ele absorveu. Certo? Essa energia liberada é a luz que a gente enxerga da lâmpada fluorescente, dos fogos de artifício, assim por diante. Esse é o modelo de Bohr. Resumindo, é um modelo que apresenta o átomo, com o núcleo contendo prótons e nêutrons, com a eletrosfera dividida em níveis de energia. Para simplificar, entendam esses níveis como órbitas, quer dizer, o movimento circular ao redor de um centro. Cada órbita a gente vai passar a chamar de nível ou camada de energia. Quanto mais próximo do núcleo, menor energia. Quanto mais afastada, maior energia. O elétron absorve uma energia externa, salta para níveis mais afastados, ao retornar devolve a energia que ele recebeu na forma de luz. É um resumo do modelo atômico de Bohr, certo? Bom, num desenho anterior, gente, eu acabei passando batido, mas assim, vocês tinham cada linha dessa marcada com uma letra. K a primeira, L a segunda, M a terceira. Os níveis são identificados por letras maiúsculas, mas eu vou falar isso numa outra aula. A gente não fecha o modelo de Bohr agora. Eu só não quis, eu preferi dividir essa aula em 2 momentos, porque senão fica muita informação para uma aula só. Eu acho que confunde um pouco, certo? Se vocês entenderem o princípio, a essência do modelo de Bohr, hoje é o suficiente, tá? Bom,
E aí, gente, então esse é o modelo novo, né? Como eu comentei com vocês. E as diferenças de cores, deixa eu só voltar aqui o modelo anterior, o slide anterior, perdão. Assim, a gente vai ver mais tarde, já dentro de tabela periódica, acredito eu que a gente nesse momento já esteja em aula presencial, os átomos, as distâncias entre os níveis não são iguais para elementos diferentes. Então, dependendo do salto que o elétron dá, ele vai realizar esse salto com uma energia mais alta ou mais baixa. Essa diferença de energia define se a cor vai ser azul, vermelho, laranja, entendeu? Só que a gente não vai falar disso agora. Tá? E como eu disse, a parte de cores, associar com frequência, energia, física e o tamanho do átomo em química, mas quando a gente chegar em tabela periódica, tá bom? E só um último comentário antes do exercício que eu coloquei na tela para vocês. O que seria um quanto de energia? O elétron, gente, ele pode saltar um nível, 2 níveis, 3, ele pode voltar 2, pode voltar 1, mas sempre ele tem que ganhar energia suficiente para saltar de um nível para o outro. Ele não para no meio do caminho. Por exemplo, aqui, ó, o azulzinho aqui que é o elétron, ele não fica aqui no meio. Ou ele salta para esse nível, ou ele não salta. Então a energia definida é o tal do quantum que eu apresentei no slide anterior. Uma coisa também que não apareceu no slide, mas eu vou falar aqui agora, a energia liberada pelo elétron é um fóton. Então, se vocês lerem em algum momento assim, um fóton de energia, fóton é a energia liberada pelo elétron quando ele devolve a energia na forma de onda eletromagnética, lembrando que a luz visível é um exemplo de onda eletromagnética. E ondas eletromagnéticas, a natureza delas, vocês estudarão em física. Tá? Então, para fechar a sala de hoje, vamos ao exercício, no exercício do Enem do ano passado, né, do 2019, então bem recente. Agora eu tenho condição de trabalhar o exercício porque a gente viu os 4 modelos atômicos estudados no ensino médio. Uma coisa que eu acabei não falando, gente, o modelo de Bohr não é o modelo definitivo, não é o último, tá? Assim, o atual, vamos dizer assim, são algumas modificações do modelo de Bohr, mas a base é o Bohr, tá? Mas a gente para por aqui. Bom, então, 4 modelos estudados. Vamos ler o enunciado. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentado no método científico. Gente, só lembrando, o primeiro modelo científico é do Dalton, só que a origem da palavra átomo vem da Grécia Antiga, tá? Não esquecer disso. Como modelo científico, Dalton é o primeiro. A gente já falou isso em aula. Esses postulados são numerados a seguir. Aí ele lista aqui para vocês, a gente vai ler aqui já já. E lá embaixo ele faz a seguinte pergunta. Com base no modelo atual que descreve o átomo, aí, no caso, o modelo atual, vamos entender, pensando em ensino médio, a gente vai até o modelo de Bohr, que é o último que a gente estudou. Qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então a gente viu, por exemplo, que o modelo de Thomson, a gente viu em aula presencial, o modelo de Thomson derruba do de Dalton a questão do indivisível, vocês lembram? Porque o modelo de Thomson apresenta o elétron é um pedaço de átomo. Então, a ideia de indivisível, do primeiro para o segundo, ela cai. Quer dizer, então, lembra que eu falei na aula, o modelo atômico que vem na frente, ele não anula por completo o modelo anterior, ele complementa. Ou ele anula um ponto ou outro, entendeu? Mas por completo não, ele vai só agregando informações. Então, são 5 postulados do modelo de Dalton, e dos 5 ele pergunta qual ou quais os postulados ainda é considerado correto. Então, para a gente agilizar aqui a correção, eu vou ler um a um e a gente já vai corrigindo, né, ou vai considerando aqui, vamos ver qual que é a resposta. 1. Segundo Dalton, tá, o que está no enunciado, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Acabei de falar que já o segundo modelo de Thomson derruba a indivisibilidade. A descoberta do elétron, o elétron é um pedaço de átomo, então 1 não pode ser resposta. Tá? 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas propriedades. Aí, gente, lembrando que na época do Dalton
não havia o conceito ainda de número atômico. O Dalton diferenciava o elemento químico do outro por massa. Com a descoberta do modelo de Rutherford, a descoberta do próton e o número atômico, então a gente viu, matéria anterior, átomos podem ser isótopos. Eles são do mesmo elemento com massas diferentes. Então elementos químicos podem ter massas diferentes, então a 2 está errada. Terceiro, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Até aí tudo bem. Elemento diferente, átomo diferente. Só que eles não têm necessariamente diferentes massas. Lembra dos isóbaros. Isóbaros são átomos com a mesma massa, porém são elementos diferentes. É porque o conceito de elemento químico muda depois. Então o 3 está errado por isso. Então, resumindo, diferentes elementos químicos têm diferentes massas? Não necessariamente. Eles podem ser isóbaros. Mesma massa, elemento diferente com neutro diferente. Então a 3 está errada. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. A gente não viu isso ainda, porque é assunto para depois, mas eu citei na aula sobre radioatividade. E na radioatividade, o elemento químico se transforma em outro, quando ele emite radiação. Então, o 4 ele acaba sendo inválido aqui por conta disso. Tá? Existem 2 processos, de fissão nuclear, que é o da bomba atômica, e fusão nuclear, que é a bomba de hidrogênio. Eu citei em aula uma vez, só que a gente vai estudar em detalhes quando estudar radioatividade. Então, gente, como nós eliminamos os 4 primeiros, automaticamente só sobra o 5, então ele tem que ser a resposta, correto? Mas vamos ler ele aqui primeiro. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, por exemplo, água é H2O. Em qualquer lugar do universo onde existe água, vai ser sempre H2O, ou seja, a água é formada pela proporção de 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Essa proporção é constante. Glicose, C6H12O6. Qualquer lugar do universo onde existe glicose, a proporção é sempre essa, 6 de carbono para 12 de hidrogênio para 6 de oxigênio. Então, esse postulado 5 ele é válido até hoje. As substâncias são formadas por moléculas cuja proporção entre os átomos de número inteiro constante. Então, água é sempre H2O, glicose é sempre C6H12O6 e assim por diante. Então, assim, como as 4 primeiras já estavam eliminadas, automaticamente a 5 já era a resposta. Só que a gente só confirmou, tudo bem? Aí, no Enem, essa era a ordem das alternativas, automaticamente, resposta, letra E. Tudo bem? Pessoal, era isso. Na próxima semana, a gente coloca a continuação do modelo de Bohr, porque hoje foi só a apresentação, ainda tem muita coisa para falar dele, tá certo? Pessoal, continuem cuidando-se, tá? Vocês, seus familiares, um grande abraço para vocês, e é isso, tchau, até!